Olá, trabalho conduzido por pesquisadores do Laboratório de Ornitopatologia da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de São Paulo tem como título Sequências completas do GNS1 do vírus da bronquite infecciosa, coletados num período de 44 anos, revela importantes aspectos sobre a evolução deste agente no Brasil. A doença foi descrita no final da década dos 50 e no início dos anos 2000 o vírus foi caracterizado molecularmente e desde então reconhecido a variante denominada como cepa BR1 ou na nova classificação genótipo 1, linhagem 11. Estes vírus BR1 estão amplamente distribuídos no território brasileiro com uma alta frequência de detecção nos diferentes setores da indústria avícola brasileira. Estes vírus BR1 têm mostrado ser patogênicos e causarem elevadas perdas produtivas e econômicas na indústria brasileira. Estes vírus BR1 não apenas circulam no Brasil, mas também em países vizinhos como Argentina, Uruguai, Colômbia e Peru. Trabalhos com sequências completas do GNS1 têm mostrado que conseguem fornecer informações mais confiáveis, robustas sobre este agente, permitindo análises etiológicas e epidemiológicas com informações relevantes. Com isso, o objetivo do trabalho foi caracterizar e analisar sequências S1 completas do vírus da bronquite infecciosa de 11 amostras do vírus BR1 isolados no Brasil entre os anos 2003 e 2019. No estudo foram incluídas também sequências S1 completas de vírus isolados no Brasil, Argentina e Uruguai, permitindo fazerem análises com vírus isolados num período de 44 anos. A tabela 1 mostra dados, informações sobre as 11 amostras vírus BR1, os quais foram coletados de granjas de frango de corte, poedeira e matrizes que apresentaram doença compatível com a bronquite infecciosa. Nestas empresas, nestas granjas, o vírus BR1 de campo foi isolado antes da introdução do vírus BR1 vacinal. No estudo foram utilizados protocolos, metodologias, análises, softwares consagrados, publicados e disponíveis em publicações científicas. Resultados. A tabela 2 apresenta informações como o tamanho da sequência de nucleotídeos e aminoácidos das 11 amostras analisadas no estudo, o câmbio de aminoácidos e identidade nas 3 regiões hipervariáveis do GNS1, comparando com a amostra vacinal H120. Pode-se observar que as maiores variações foram detectadas na região hipervariável 2. A tabela também apresenta os locais de clivagem dentro do GNS, mostrando as diferenças entre os diferentes isolados. A análise de entropia localizou 20 sítios ao longo do GNS1. A figura também mostra os locais de pressão seletiva persuasiva e episódica ao longo do GNS1. Esta figura também apresenta os locais de glicolização no gene com uma maior frequência nas regiões hipervariáveis e no domínio do receptor. A tabela 3 apresenta a identidade genética de nucleotídeos e aminoácidos entre os vírus detectados e analisados nestes estudos e quando eles foram comparados com outros vírus, sequências disponíveis no banco de dados e a identidade comparativa com a amostra vacinal Massachusetts e outras cepas de referência.
Pode-se observar que entre os vírus analisados no estudo foi encontrada uma alta identidade genética na sequência de aminoácidos 89 a 100%. A identidade também foi elevada quando estes vírus foram comparados a outros vírus BR1 previamente analisados. Identidade 83,5 a 100%. Porém, esta identidade foi baixa quando os vírus BR1 se compararam com a amostra vacinal Massachusetts, 76 a 80%, e também foi baixa a identidade quando os vírus BR1 se compararam com cepas de referência de vírus circulantes em outros países, 46 a 84%. Na análise filogenética, os 11 vírus BR1 foram agrupados no mesmo cluster, junto com outros vírus BR1 previamente analisados. Na análise filogenética também não se conseguiu detectar subcluster grupos relacionados à região geográfica ou ano de isolamento. A análise filodinâmica estimou a taxa de evolução média, analisando o número de substituições por sítio por ano, nas 3 regiões hipervariáveis e no peptídeo sinal. Pode-se observar taxas de evolução semelhantes nas 3 regiões hipervariáveis, com um maior número na região hipervariável número 1. A análise filodinâmica também estimou o ano de surgimento do antepassado comum dos vírus BR1 e foi estimado como o ano de 1944, o surgimento dos vírus BR1. Finalmente, a análise filogeográfica reconstruiu a rota migratória dos vírus BR1 no território brasileiro. De acordo com análises, o antepassado, os primeiros vírus BR surgiram no estado de Minas Gerais para posterior circulação no eixo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas. Nos seguintes anos, estes vírus se distribuíram para outras regiões no sul do Brasil, o estado de Paraná, por exemplo, e regiões mais distantes como o Uruguai e Argentina. Posteriormente, o vírus também se espalhou para regiões mais distantes como o centro-oeste de Goiás e no norte no Amazonas. O estudo confirma que o análise do GNS1 completo permite criar informações robustas que permitem análises etiológicas e epidemiológicas com informações mais detalhadas para um melhor entendimento da evolução e predições futuras do agente. No estudo, os vírus BR1 coletados num período de 44 anos apresentaram alta similaridade de nucleotídeos e aminoácidos, sendo agrupados no mesmo cluster na árvore filogenética. Esta alta similaridade genética entre os vírus BR1 e seus antepassados explica a ampla distribuição geográfica e espacial do vírus no território brasileiro e sua alta frequência de detecção no Brasil e também nos países vizinhos. Por outro lado, os vírus BR1 apresentaram baixa identidade e semelhança genética com o vírus de referência, incluindo a cepa Massachusetts, sugerindo que o vírus BR1 é um sorotipo diferente. A comparação genética prediz uma falha por parte dos genótipos vacinais de referência para conferir proteção cruzada contra o vírus BR1. Agradecemos pela atenção.